Em One Piece, há um pirata que ficou conhecido como a criatura mais forte do mundo. Esse personagem era um dos 4 Yonkou e o capitão dos Piratas das Feras. Kaido é um forte combatente na luta corpo a corpo, e somado à sua enorme estatura, que passa dos 7 metros de altura, esse pirata é um dos apogeus quando se trata de força física, sendo ele até então um dos personagens mais fortes de One Piece. Kaido comeu uma Akuma no Mi Zoan mítica, chamado Uu no Mi, modelo Senryu. Com o poder dessa fruta, esse pirata pode se transformar no dragão oriental, o que acaba concedendo a ele diversos poderes a mais, sendo eles a capacidade de voar, manipulação de ventos e também liberar rajadas devastadoras de calor da sua boca, ao qual podem facilmente destruir montanhas. A forma mais poderosa desse pirata é sua forma híbrida, ao qual seus atributos físicos são aumentados ainda mais. Kaido possui o domínio dos 3 tipos de Haki, em suas formas avançadas. Tal pirata, no decorrer da sua vida, ele só conheceu a derrota algumas vezes. Kaido era tão resistente que nem ele conseguia tirar sua própria vida. Sua durabilidade era tão imensa que na primeira vez que ele enfrentou o Luffy, nem mesmo o King Kong Gun do Luffy não foi capaz de causar dano no Kaido. Nesse combate, a criatura mais forte do mundo de One Piece só recebia danos rasos. Sua força física ridiculamente alta, ao ponto de ele ser capaz de arremessar o Luffy no Gear 4 para centenas de metros, ou quem sabe até mesmo quilômetros de distância, com apenas um único golpe de seu Kanabo. Agora, a velocidade da criatura mais forte do mundo de One Piece possivelmente está no mínimo em um nível subrelativista, ou até mesmo chegando a ter uma velocidade relativista, o que significa que a velocidade do Kaido pode ser algo que está próximo da luz. No verso de One Piece, é mencionado que um combate 1 contra 1 sempre aposte no Kaido, e hoje não será diferente. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês 6 personagens de outras obras que o Kaido venceria no X1. Pessoal, antes de começar eu gostaria de informá-los que esse vídeo haverá muitos spoilers, então estejam avisados e preparados para spoilers. Em Berserk é um apóstolo ridiculamente poderoso. Seu nome é Nosferatu Zod. Nos campos de batalha, esse guerreiro adquiriu a alcunha de Zod, o Imortal. Nosferatu Zod é o apóstolo mais antigo de Midland, ou mesmo possui mais de 300 anos de idade. Por conta da sua longevidade ser muito alta, esse personagem adquiriu uma vasta experiência em batalhas. Tal apóstolo vive para o combate. Sempre quando há alguma guerra na obra de Berserk, vocês podem ter a certeza que o nome Nosferatu Zod, em determinado momento, será pronunciado por algum soldado. Zod sempre procurou nos campos de batalha um oponente que fosse mais forte que ele. Zod é tão poderoso que esse apóstolo já conseguiu rivalizar contra ninguém menos que o próprio Skull Knight, sendo ele um dos personagens mais poderosos da obra de Berserk. Zod, por sua vez, assim como vários outros apóstolos dessa obra, esse guerreiro possui 2 formas, sendo a primeira sua forma humana, o que no caso seria sua forma base. Nessa forma, o Zod já é muitas vezes mais poderoso que um guerreiro comum, ao ponto de ele conseguir dizimar exércitos como se não fosse nada, isso sem nem ao menos receber um dano sequer. Além de que, em sua forma base, esse guerreiro era no mínimo equivalente ao Guts. E a segunda forma é a sua forma de apóstolo, sendo ela a forma mais poderosa de Zod. Nessa forma, seus atributos físicos são aumentados colossalmente. Sua força aumenta tanto que esse apóstolo é capaz de matar outros apóstolos facilmente. Além de que esse personagem, na sua forma bestial, ele já foi capaz de colapsar uma mina, somente com a sua investida. A regeneração desse personagem é ridiculamente acelerada. Nosferatu Zod consegue colocar seus membros cortados de volta no lugar, como se nada tivesse acontecido com ele. Sua resistência também é monstruosamente alta, ao ponto de ser capaz de resistir aos raios do mundo astral do apóstolo Ganishka. Segundo o próprio Imperador Kushan, seus relâmpagos eram capazes de matar apóstolos. E também, sua segunda forma, Nosferatu Zod possui a capacidade de voar. Contudo, caso o apóstolo Nosferatu Zod fosse enfrentar o Kaido, ele com toda certeza morreria facilmente. O combate dos dois, no máximo sendo bem generoso, poderia durar alguns minutos. Porém, eu duvido muito que o Kaido teria alguma dificuldade nesse combate. Se houvesse um combate entre esses dois personagens, Kaido derrotaria o Zod sem muito esforço. Além de que esse pirata não iria precisar usar a sua forma híbrida, e muito menos forma de dragão.
No verso de Bach, Piccolo é conhecido por ser um tesouro da humanidade, ou mesmo vinha de uma era distinta, a qual ele caçava e predava dinossauros. A força de Piccolo é monstruosa. Esse personagem é capaz de aguentar o peso de um dinossauro, que poderia pesar algumas dezenas de toneladas. A resistência de Piccolo é colossalmente alta, ou mesmo era capaz de resistir facilmente a disparos de arma de fogo, e até mesmo a golpes que causavam estrondos sônicos. E também o Piccolo conseguiu resistir a um corte do Miyamoto Musashi no meio da cara, e o lendário samurai era capaz de cortar um veículo blindado como se não fosse nada. Por ele possuir um corpo muito desenvolvido, é quase impossível nocauteá-lo em um combate. No verso de Bach, Piccolo já derrotou vários personagens, sendo eles Katsumi Orochi, Jack Rama, Baki Rama e o Hetsu Kaiô. Ou seja, esse personagem já enfrentou os mais fortes e ainda saiu vitorioso. No entanto, se o Piccolo fosse enfrentar a criatura mais forte do mundo de One Piece, ou mesmo até então, seria derrotado facilmente pelo Kaido. Esse pirata está muito além de qualquer personagem que o Piccolo já enfrentou até hoje. Se existisse a possibilidade desses dois personagens se enfrentarem, eu acredito que o Kaido sola o Piccolo. No verso de One Punch Man, o Mestre Bang é um exímio artista marcial, ou mesmo é um dos heróis da classe S mais poderosos da Associação de Heróis. Nessa organização, esse herói é conhecido como Silver Fang. Apesar desse herói aparentar ser alguém que possui uma idade avançada, tal personagem está muito longe de ser fraco, e com toda certeza, o Silver Fang solaria facilmente alguns personagens de outras obras. Em One Punch Man, o Mestre Bang é o artista marcial mais poderoso da Associação de Heróis. Atualmente esse herói está aposentado. Quando esse personagem fazia parte dessa organização, o Mestre Bang ocupava a terceira posição dos heróis da classe S. Devido aos seus longos anos de treinamento e à sua vasta experiência em artes marciais, o herói Silver Fang desenvolveu seu próprio estilo de arte marcial, que era o punho d'água corrente pedra esmagadora. Sua arte marcial era tão poderosa e polida que com ela o Mestre Bang derrotou a maioria dos oponentes que ele enfrentou. Esse herói foi o mestre do caçador de heróis Garou. Silver Fang era tão poderoso que ele já foi capaz de enfrentar alguns executivos da Associação de Monstros, e ainda enfrentou Garou parcialmente transformado em monstro, só que seu ex-aluno acabou derrotando. E também o Mestre Bang era um dos poucos heróis que conseguiu ficar em pé na presença do Garou cósmico, e o mesmo estava emitindo radiação cósmica. Se o herói Silver Fang enfrentasse o Kaido, ele com toda certeza daria uma boa luta para esse pirata, porém o Silver Fang não possui o Haki do Rei, então possivelmente esse herói só conseguiria causar danos rasos no Kaido. Quando o Luffy utilizou o seu King Kong Gun no Kaido pela primeira vez, esse pirata mal saiu do lugar, e o King Kong Gun do Luffy era tão poderoso que no arco de Dressrosa ele foi capaz de levantar vários edifícios, só com o impacto desse golpe. A experiência em artes marciais de Silver Fang poderia facilmente compensar sua falta de força, só que na minha opinião, eu duvido que isso faria alguma diferença em um combate contra o Kaido. Até porque o Silver Fang, com a ajuda do Mestre Bomb, a qual mesmo possivelmente é quase tão forte que o Silver Fang, eles não conseguiram derrotar a Centopeia Anciã. E esse monstro é um dos executivos mais poderosos da Associação de Monstros. Além de que, o Silver Fang no mangá foi derrotado pelo Garou, e o seu discípulo nem ao menos estava consciente no combate. Então eu duvido muito que o herói Silver Fang consiga vencer o Kaido. Se acontecesse desse pirata ter que enfrentar o Mestre Bang, é bem provável que o Kaido teria mais chance de vencer. No anime de Afro Samurai, um garoto acaba vendo diante de seus olhos seu pai ser morto por outro samurai. Por conta do ódio que havia enraizado em seu coração, esse garoto jurou matar o assassino do seu pai, ou mesmo treinou dia após dia em um dojo, com o único intuito de vingar a morte de seu pai. Conforme os anos foram passando, sua maestria na arte da espada foi aumentando, e quando esse garoto chegou na fase adulta, o mesmo acabou se tornando um espadachim formidável, e principalmente temido. A força desse espadachim era tão incrível que ele é capaz de arremessar uma pessoa mais pesada do que ele com apenas um golpe. A maestria do Afro com a espada é absurda. Esse espadachim já foi capaz de derrotar um clone robótico quase perfeito de si mesmo. Caso esse samurai seja emboscado por dezenas de inimigos, vocês podem ter a certeza que todos eles serão mortos em questão de minutos, ou quem sabe até menos. A velocidade desse samurai não deixa a desejar. O Afro possui a capacidade de se esquivar de disparos de arma de fogo, e também se defender de tiros a queima-roupa. A força de vontade e determinação do Afro é majestosa. Independente dos danos que ele sofria nos seus combates, esse guerreiro não desistia de lutar. Tal samurai continuava avançando contra seus oponentes, e fará o que for preciso para poder completar seu objetivo. Mesmo eu gostando bastante desse personagem e também do anime, eu tenho que ser realista e sincero com vocês. Suas capacidades físicas, força
força de vontade e determinação seriam insignificantes perante a força física monstruosa do Kaido. Mesmo o Appa sendo bastante poderoso no anime, ele não seria capaz de causar danos significativos no Kaido, e tal samurai seria morto facilmente com apenas um golpe do Kaido na sua forma base. O demônio da arma em Chainsaw Man incorpora o medo das pessoas das armas. Conforme era noticiado nos telejornais sobre a fatalidade envolvendo armas, mais as pessoas ficavam com medo de armas. E o medo delas, eventualmente, fez com que o demônio da arma surgisse. Mediante ao medo que as pessoas tinham por armas, esse demônio ficava mais forte. Logo após acontecer o atentado terrorista, o demônio da arma aparece e manda de arrasta pra cima 1,2 milhões de pessoas em apenas 5 minutos. Esse demônio é gigantesco e possui diversas armas acopladas em seu corpo, sendo elas desde pistolas até rifles de assalto. Por ele possuir um corpo composto de armas, isso lhe permite poder atacar de diversas direções simultaneamente. Sua precisão é ridiculamente alta, ao ponto de ele praticamente quase nunca errar um tiro, e a distância que ele dispara, os projéteis de suas armas, chega a ser no mínimo 1 km de distância. Sua velocidade é tão agressiva que pedaços da carne do seu corpo queimavam enquanto ele se movia. O demônio da arma tem a capacidade de se regenerar passivamente. Quando pequenos pedaços do seu corpo se encontram, eles se fundiam ao entrar em contato. Agora, quando são pedaços maiores, essas partes do seu corpo tentarão se juntar ao corpo principal. Se acontecesse do presidente dos Estados Unidos, do verso de Chainsaw Man, fizesse um contrato com o demônio da arma para que ele eliminasse o Kaido, esse contrato, na minha humilde opinião, seria em vão. Se o demônio da arma fosse enfrentar o Kaido, ele provavelmente não conseguiria causar danos graves nele, até porque o poder ofensivo desse demônio é basicamente disparos de arma de fogo. Se for comparar com os feitos de resistência que o Kaido possui, os disparos do demônio da arma iriam parecer balas de festim. Esse demônio realmente é bastante rápido. Essa criatura pode ir a vários países do mundo em 5 minutos. Isso enquanto eliminava 1.200.000 pessoas no caminho. Só que em um confronto direto, o famoso X1, eu acredito que o Kaido venceria o demônio das armas. No verso de Yu Yu Hakusho, Toguro foi o principal antagonista do Torneio das Trevas. Tal personagem pertencia à classe B superior, sendo ela a classe mais alta dos demônios de rank B. Toguro no passado era um humano comum, e também era um lutador bastante poderoso e muito experiente. O mesmo não se acovardava em nenhuma batalha. Toguro era um dos antigos companheiros da Mestra Genkai. Por conta do seu medo de envelhecer e ficar fraco por causa da velhice, Toguro resolveu fazer um pacto, ao qual mesmo vendeu sua alma, para que ele pudesse se tornar um yokai, o que no caso seria um demônio. Após Toguro ter se tornado um demônio, ele permaneceu com sua juventude. Esse antagonista acabou se tornando um monstro de classe B superior bastante poderoso, sendo ele até então um dos demônios mais poderosos, se não o demônio mais poderoso da classe B superior. Quando Toguro utiliza 80% de seu poder, ele emite uma aura tão poderosa que yokais mais fracos simplesmente morrem diante de sua presença. A força de Toguro é algo absurdo. Esse personagem era forte o suficiente para carregar a arena do torneio nas costas, como se não fosse nada. Toguro era capaz de analisar a força de seus oponentes e ver o quanto do seu poder ele poderia usar para derrotá-lo. Por exemplo, se o Toguro fosse enfrentar algum personagem que tem uma força mediana comparada a dele, o mesmo poderia aumentar seu poder e utilizar apenas 40% do seu poder total para derrotá-lo. Só que quando ele utiliza 80% da sua força, Toguro era capaz de fazer explosões somente com a pressão de ar dos seus golpes. A velocidade desse personagem é ridiculamente alta. Para vocês terem uma noção do quão rápido é o Toguro, na luta do Yusuke contra o Suzaku, esse vilão era capaz de manipular raios, e o Yusuke nesse confronto conseguia lutar contra Suzaku. No Torneio das Trevas, o Toguro em alguns momentos era mais rápido que o Yusuke. Se for comparar com a luta dele contra o Suzaku, o Yusuke nesse torneio, até ele de fato chegar a enfrentar o Toguro, o mesmo tinha ficado várias vezes mais poderoso, e principalmente mais rápido. Ou seja, a velocidade do Yusuke Urameshi já era possivelmente equivalente a um raio. Já a resistência de Toguro também é extremamente alta. Esse personagem já foi capaz de tancar um Leigan do Yusuke. Logo após ele ter levado o Leigan, Toguro não demonstrava ter sofrido danos desse poder. E o Leigan do Yusuke era capaz de devastar o terreno da ilha quando era utilizado. Nessa mesma luta, Toguro havia recebido um soco tão poderoso do Yusuke que ele chegou a quebrar o pescoço. Só que isso não era nada para o Toguro. O mesmo apenas o colocou de volta no lugar e prosseguiu com o combate. Ao utilizar seu verdadeiro 100% de poder, basta pegar tudo o que eu disse desse personagem e elevar ao máximo. Quando o Toguro utilizou essa forma no torneio, a aura desse personagem era tão ridiculamente poderosa que simplesmente 25% dos yokais que estavam assistindo a luta
luta dele contra o Yusuke morreram. Se o Kaido enfrentasse o Toguro, eu não consigo ver o Toguro utilizando menos do que 100% de seu poder para enfrentá-lo. Contudo, na minha opinião, seria inútil. Em quesito de capacidades físicas, o Kaido é várias vezes mais poderoso que o Toguro, tanto em força quanto em velocidade e resistência.